tarde a todos. Que a divina providência nos envolva nessa tarde de hoje. Boa tarde novamente. Muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Mestre Nazareno nos envolva nessa tarde de hoje. Que a espiritualidade aqui presente, sobretudo os nossos irmãos maiores e protetores, irmão Chico Xavier, espírito e em espírito naturalmente, e a nossa Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, que nos intuam no propósito de bem servir. Eu chamaria inicialmente a nossa irmã Sil para fazer a abertura de nossos trabalhos iniciais. Muita luz e paz, minha irmã. Boa tarde a todos, meus amigos queridos, sejam todos bem-vindos na sala Luz no Caminho, onde hoje vamos estudar o livro A Gênese sobre a formação da Terra. Então, sendo assim, vamos iniciar os nossos estudos, elevando nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado querido, agradecendo por mais essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudar essa doutrina maravilhosa. Então, sendo assim, vamos iniciar com a linda oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então que tenhamos um estudo de muita paz, de muita luz, de muita harmonia na sala, e que Jesus e a espiritualidade amiga presente ilumine o nosso amigo Décio para fazer os estudos. Passando, amigo Décio, obrigada. Valeu, minha amiga e irmã Sil. Muita luz e paz, e boa tarde às pessoas que chegaram ultimamente. Eu pergunto, meus irmãos, tem um som de fundo aí, ele está alto? Está de uma certa forma adequado? Muito bem. Antes, adequado. Muito bem. Eu gostaria que um de vocês digitasse um número, e o nosso Wagner digitou o número 9. Olha, duas pessoas digitaram. Maravilha, pai. E número 9, meus irmãos, vamos aqui nos ater a Carlos Torre Pastorino, Minutos de Sabedoria, e o número 9 diz-nos textualmente o que se segue. Wagner. Nossa mente está mergulhada na mente divina que sustenta os universos infinitos. E quando eu falo Wagner, meus irmãos e admiradores da doutrina, servem para todos os irmãos presentes. Seja bem-vindo, Silvio Shark. Então a nossa mente, Wagner, está mergulhada na mente divina que sustenta os universos infinitos. Nossa força mental permanece impregnada da força mental divina, que está em toda parte ao mesmo tempo. Procure manter-se unida a essa força infinita e jamais será derrotado. Você tem esse poder. Confie. Você vencerá em toda a linha se o quiser. Aí, né, meus irmãos? Se você tem em mente pensamentos virtuosos, pensamentos dadivosos, pensamentos positivos, você naturalmente muda o mundo. Já disse um provérbio oriental: tu serás aquilo que pensas. Se pensamos, ou se pensarmos virtuosamente, né, Wagner? Então nós seremos também virtuosos. Por que isso? Pois essa mensagem contida na página 9, ao qual o nosso WH solicitou, temos dentro de nós, dentro do nosso interior, íncito em nós, a mente divina,
a sua essência. E qual é a essência divina? É a inteligência. Evidentemente que a nossa inteligência, ela é relativa, e a inteligência de Deus que habita em nós e tem um pouquinho de sua essência, ela é absoluta. Então, se estamos ou estivermos pensando adequadamente de forma virtuosa, positiva e benévola e benéfica, e naturalmente precedida de amor, sem dúvida alguma podemos mover o mundo. João Nemir, seja bem-vindo. Então, meus amigos, vamos hoje falar sobre a teoria da formação da Terra. É um capítulo no livro da Gênese, pouco estudados nas casas espíritas, nas associações espiritistas, um livro pouco estudado, mas muito importante. E essa teoria sobre a formação da Terra, ela é uma teoria vigente à época de Kardec, século XIX, 1858, 1800. E por que nós estamos estudando isso? Ora, como é estudo sequencial, anteriormente nós estudamos aqueles períodos, primário, terciário, secundário, terciário, o aparecimento do homem, falamos sobre o dilúvio. Depois de estudarmos a formação da Terra, nós vamos ver as revoluções do próprio globo. Vamos ver, a idade das montanhas, o dilúvio bíblico, que foi um dilúvio parcial, e o aparecimento do homem. Tudo para o aparecimento, a geração espontânea, do ser. Pois bem, uma das teorias da formação, seja bem-vindo, Armando, à Sala Luz. Uma das teorias da formação da Terra à época, isso no século XIX, é a teoria da projeção. O que consistia ou consiste essa teoria da projeção? O Sol, como uma massa incandescente, e um cometa bateu-se no Sol de raspão, tirou fagulhas, tirou parte da matéria incandescente, por esse cometa ter batido, e aí formou o nosso sistema, ou seja, na época conhecia 6 planetas, Terra, Mercúrio e mais 4 planetas. Essa teoria do Buffon diz que o cometa bateu-se no Sol, houve fragmentos, e esses fragmentos incandescentes foram pouco a pouco resfriando. E na época era uma teoria, isso em 1800, meus irmãos, era uma teoria extraordinariamente aceitável, tanto pela qualidade, pela notoriedade de Buffon, como pela ignorância das pessoas. E Buffon falava ainda que a Terra gastou-se 74 mil anos para ser o que ela é hoje, para resfriar. Ela gastou-se 74 anos. É uma teoria, na época, muito válida, mas contestada substancialmente poucos anos a posterior. Isso quando Isaac Newton, foi o inventor do telescópio, percebeu que os cometas ele eram uma massa gasosa. Então, a massa gasosa, em bater no Sol, não tirava essas fagulhas. É uma das teses fálicas dessa teoria. Outra tese é que a própria ciência, a posteriori, verificou que do esfriamento da Terra para ser o que é hoje, gastou foi milhões, bilhões de anos, e não 74 mil anos. Buffon, em sua teoria, falava e asseverava que o calor interno da Terra
ele, de uma certa forma, influía substancialmente na parte externa. Posteriormente, hoje, somos sabedores que é uma película muito fina, é como se fosse uma casca de laranja, comparando-se uma mesma laranja, essa parte que nós pisamos, nós construímos, é proporcional uma casca de laranja. Mas a parte ígnea, a parte calorífica, a parte que efetivamente transmite temperatura, pouco influi a sua parte externa. A natureza incandescente do Sol, ela, e consequentemente a temperatura, influi muito mais na vida, influi no nascimento de vegetais, na nossa vida em si, do que a temperatura interna. Foi uma das teorias, então isso aí foi uma das coisas que derrubou essa teoria do Buffon. Outra também, como falamos, seria a contestação desses 74 mil anos para o resfriamento. Houve um resfriamento em um tempo bem maior. Outra teoria da formação da Terra à época seria a condensação. Já é uma teoria, condensação é tornar mais sólido, né? Então essa teoria, pela condensação da matéria cósmica, é a que prevalece na ciência, praticamente hoje. Porque hoje o que se advoga? Aquela poeira cósmica foi ajuntando, foi aglutinando, em função das leis de gravitação, do Sol puxando, a lei de gravidade, e a lei de repulsão. Então houve um ajuntamento dessas partículas e condensou. Naturalmente, essas partículas, essas poeiras cósmicas que hoje advoga, também de forma ígnea, de forma em labareda, materiais altamente energéticos, vamos dizer assim, foram condensando para formar a Terra no que é hoje. Então essas duas teorias à época, elas pouco foram contestadas, e essa mesma teoria da condensação, ela é uma teoria advogada hoje. Porque, e posteriormente vamos falar relativo ao que hoje advoga da formação da Terra. Outra teoria na época do século XIX é a teoria da incrustação. Isso aí, meus irmãos, parece até que é uma coisa assim bastante científica, mas Kardec, no livro A Gênese, ele teve muito cuidado de fazer essas colocações, uma vez que depois havia o aparecimento do homem, havia o aparecimento dos vegetais, havia o aparecimento dos animais. Então era necessário a gente ter assim uma visualização mais completa da formação da Terra. Então essa teoria da incrustação, ele coloca aqui, apenas por não deixar de mencioná-la, falamos dessa teoria que nada tem de científica, mas que, entretanto, conseguiu ter uma repercussão assim extraordinária naquela época. E ela acha, resumida, mais ou menos no que se segue. Então Deus, segundo a Bíblia, ele criou a Terra em 6 dias, né? Ele criou a Terra ele criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos da era cristã. Ou seja, quando Cristo nasceu, segundo a Bíblia, 4.000 anos antes criou-se a Terra. E essa criação da Terra, a própria ciência, através de escavação, análise geológica, percebeu que a Terra tem alguma coisa em torno de 4,5 bilhões de anos, que é a criação do nosso próprio sistema solar. E o universo está aí com quase 14 bilhões, que vamos falar agora mesmo da tese atual, que é o Big Bang. Então, Deus criou há 4.000
segundo a Bíblia, antes da era cristã, criou a terra. E a terra, no processo de revolução, havia água, rachaduras, e a lua, veja bem que coisa insana, a lua rebelou-se contra a própria terra e ao sair, vamos dizer, ao espocar, ao sair da terra, ela deu margem, deu lugar para que as águas se acomodassem nessas rachaduras, ou nas entranhas. Porque naquela época acreditava e não tinha a completa visualização do vapor, né? Do vapor do mar. E a chuva simplesmente ocorria dado rachaduras no firmamento. Porque a terra, sendo plana, havia uma abóbada aonde apoiava nessas teses, na própria terra. Tinha, inclusive, teorias indianas que 4 elefantes brancos sustentavam de forma plana a própria terra. Wagner, bom retorno, e Luciano Carvalho, seja bem-vindo. Então, tinha também os elementos vitais, minerais e os elementos orgânicos, tinha de forma latente, já existia na terra. E à medida que a terra foi evoluindo, esses germes, por consequência, evoluíram e apareceu aí o homem, apareceram os animais no paraíso, né? Então isso aí é uma metáfora bíblica, é bastante interessante para que estudemos. Diz Kardec aqui, e a tese, que esses seres orgânicos encontravam num estado de catalepsia, num estado assim de letargia geral, e aos poucos foram tendo vida. Isso aí é muito importante, meus amigos, irmãos e admiradores da doutrina dos espíritos, porque quando formos falar a posterior, em outro estudo daqui 7 dias, vamos falar da criação espontânea, né? Por que apareceu as pessoas negras na África, os vermelhos aqui na América, os amarelos chineses, e assim sucessivamente, vai ser muito importante. Por isso é que Kardec faz essa contextualização toda. Então, assim, certos animais que os seus despojos são encontrados, nunca teria vivido na Terra atual, mas sim teria sido transportados de outros mundos, manchados pela velhice. Até Kardec aqui chama de vestutez, né? Os fósseis que se encontram em climas sob os quais não se teriam podido existir nesse mundo, viviam sem dúvida em zonas muito diferentes nos globos. Acharam-se ossadas nos trópicos, e por falar relativamente a trópicos, a gelos, e essa teoria de esquentamento da Terra, e por consequência o derretimento das calotas polares, e em consequência a isso, os mares subir, os 5 mares ter um volume maior de água. Hoje, e eu estava vendo na UOL, que nas geleiras tenha aumentado o número, né? O número de gelo e não o derretimento. E isso, de uma certa forma, é muito bom. Mas seja bem-vindo. Esta teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental. Além de que, intacta a questão, mesmo que ela pretende resolver a questão de origem, diz Kardec. Então, no momento em que a Lua saiu, ela se rebelou, porque agora mesmo vamos ver que a Terra possuía uma alma. Aí ela rebelando partiu-se, e naquela época não existia Oceania, no século XVIII eram 5 continentes, a Ásia, a África, a Europa e a América. E ficou bem definido esses continentes. Então ficou bem definido esses continentes. À frente, Kardec coloca: ao demais, é de se perguntar o que teria sido feito do mar que ocupa o vazio deixado pela Lua, se esta não houvesse recusado a reunir as suas irmãs, que aconteceria na Terra atual. Se um dia a Lua tivesse a fantasia de ver tomar o seu lugar, para onde iriam as águas, né?
Quer dizer, é bom ressaltar aqui, meus irmãos, que nós estamos falando de teoria do século XVIII, não, do século XIX. Um pouco antes do século XIX, no princípio do século XVIII, havia essas teorias, sim. Mas isso é muito importante, esse estudo sequencial, sistematizado aqui na Gênesis, para quando formos estudar o aparecimento do homem simultâneo, né, as espécies diversas. É muito importante esse primeiro entendimento. Outra coisa, parece impossível que seres apenas mergulhados em sono cataléptico, né, num processo letárgico, hajam podido resistir para em seguida despertar. Quer dizer, isso aí vai ser importante a hora que nós estivermos estudando o aparecimento do homem nos lugares diversos. A gênese bíblica, ainda aí teríamos a Terra a formar-se por processos miraculosos, processos, porém, menos poético e menos grandioso do que a Gênese bíblica. Porque a Gênese bíblica é realmente poético, né? É uma metáfora mais assim elaborada, mais construtiva e até menos científica do que essa teoria da incrustação, que, por mais alegórica, por mais poética, mas é mais consistente, aproxima mais da ciência do que a própria Gênese bíblica. Alma da Terra, que é a parte final antes de falarmos da concepção atual. Porque acreditava, meus irmãos, que a Terra tinha uma alma. Quando observou que a Terra movimenta do Oriente para o Ocidente, naquela época ainda não tinha descoberto que a circunferência que a mesma faz é de forma elíptica, achava que era de forma circular. Havia-se um desenvolvimento orgânico em relação a esse princípio. Então tinha um princípio intelectual. E mais do que um princípio intelectual, uma alma estava por detrás desse conjunto todo de chuva, de nascer, de florescer, de aparecer os animais. Por não bater em outros planetas, havia almas, havia espíritos. E teve um momento que falava que era uma pleiade de espíritos que dirigia a Terra. Olha, e essa teoria da Terra ser dirigida por espíritos, isso foi lá pelo século XIV, pelo século XIII, essa teoria. Não está de toda forma não, porque nós, da Boa Nova, nós, do Consolador Prometido, nós espiritistas, falamos e advogamos que Jesus, ele é tão velho quanto a Terra em espírito, e ele é o governador, é o gerente, é o elaborador. Ele veio com essa finalidade, com essa missão precípua, né? Ele é o gerente, ele é a pessoa que dirige. Então, a Terra tem alma. Fosse um ser animado, servindo de corpo e de uma alma especial, essa alma, por efeito mesmo de sua constituição, diz Kardec, teria de ser ainda mais rudimentar do que o pólipo, visto que a Terra não tem sequer vitalidade de uma planta. Ora, se ela não respira, se não tem sensibilidade, se é uma matéria propriamente dita, na sua forma mais densa, quem, de uma certa forma, anima espiritualmente, tem que ser também um espírito não tão puro, né? Por alma da Terra pode entender-se mais racionalmente, diz Kardec aqui, como falamos, por essa pleiade de espíritos, né? Por essa coletividade de espírito incumbido de elaborar, de direcionar, de constituir
e implementar uma organização de forma tal que não há uma disfunção, não há uma perturbação. Então, meus irmãos, é uma teoria paradoxal. Pode ser uma teoria sem fundamentação científica hoje, mas à época, os seus elaboradores, quando a mesma proferiram, tinha substancialidade. Porque como que você vai criticar aquilo que você não conhece? No século XV, no século II, né? No ano 140, Ptolomeu, isso já bem à frente, Ptolomeu falava que a Terra era o centro do universo. Sol, Lua, todos os planetas, todas as estrelas, que eram um firmamento, vivia em função da Terra. Lá para o ano 1400 e pouco, chega Ptolomeu. Newton, né? Copérnico. Copérnico disse que a Terra não é o centro do universo, mas sim o sistema solar gira em torno da Terra. E ele foi, inclusive, até convidado pela Igreja a voltar atrás diante dessa afirmação, porque se ele não voltasse, tomava cicuta. Ele era obrigado a tomar cicuta, igual Sócrates foi obrigado ao falar que a alma após a morte tinha uma vida e o corpo morrendo, simplesmente a alma tinha sua individualidade. E Sócrates, à época, foi acusado de corromper a juventude e obrigado a tomar cicuta. Copérnico, por ser contra Ptolomeu e falar que a Terra não era o centro do universo, e sim, ela girava em torno do Sol, o Sol era uma pequena estrela na nebulosa, e era tudo infinito, ele também foi obrigado. Olha como que a Igreja castrava. Já no século XVI, com Newton, foi Newton que inventou o telescópio, né? Já começou a verificar as órbitas elípticas, o movimento dos planetas, descobriu-se mais planeta, aí verificou-se que a coisa não era daquela forma tão engessada como se punha. Pois bem, e hoje, meus irmãos, como que é a teoria da Terra? A formação da Terra. Então, a formação da Terra hoje é que, num determinado tempo, ela se concentrava num ponto muito pequeno, talvez próximo a um átomo, quase que indivisível, uma energia bastante forte, forças de repulsão e de atração existia nesse ponto energético, houve uma explosão, que foi denominada Big Bang. Essa explosão, ao explodir, essa massa muito pequena, formou-se o universo. E o universo está expandindo. Isso há 14,5 bilhões atrás. E em 4 bilhões e meio surgiu o nosso sistema solar. A Terra vai acabar? Sim. A própria ciência entende, e pelo análise de carbono 14 e muitas outras elaborações químicas, daqui a 4 bilhões de anos, a 4 bilhões e meio de anos, não tem como ter vida biológica, aquela vida que depende do nitrogênio, do oxigênio. O nitrogênio, na época, Kardec chamava azoto. Quando vocês lerem qualquer orientação que fala azoto, é o nitrogênio, né? Então, daqui 4 bilhões de anos, a Terra muito gelada não tem mais condição de vida orgânica. E tomou cicuta, né? Diz a Miriam, dizendo que matavam Sócrates, mas não a ideia, não o espírito. Ele era o cara. E não só era o cara, e veja bem uma coisa, Críton, meus irmãos, era um dos seus discípulos, e Sócrates ia ser executado, digamos, amanhã. Críton chegou hoje, falou assim, mestre, eu vim aqui, eu já conversei com o guarda, e Sócrates ficava lá na prisão e de porta aberta. Aí nós vamos
eu vim aqui para te levar, eles vão executar. Aí Sócrates, o quê, Criton? Não, eles vão executar o senhor amanhã, eu vim cá para... Mas, Criton, não adiantou nada do que eu lhe disse, ou de que eu lhes disse. O que adiantou tudo o que eu lhes falei? Eu já disse que eu não serei morto. As minhas ideias, o que pode me matar, e ele pegava no braço assim, ou na pele já flácida, porque já era de uma certa idade, o que pode me matar é esse corpo, mas as minhas ideias e minha alma não morrerá. Então você não entendeu? Eu não morrerei, mas morrerá sim o meu corpo. Então naquela época, ele já advogava a vida após a morte, né, Miriam? E foi isso aí que ele foi condenado à morte por corromper a juventude. E ele morreu, uma coisa também, ele morreu nos braços de Alcebiades, né? Ele tinha um relacionamento, a história não é muito clara, mas parece que é um relacionamento amoroso com Alcebiades. E a própria esposa dele, que é Xantipa, estava ao lado e entendia perfeitamente esse relacionamento dele com Alcebiades. Não estou falando aqui que Sócrates era homossexual ou tinha... Mas era um comportamento que à época era perfeitamente normal. Então ele morreu nos braços de Alcebiades. Linda passagem. Pois bem, meus irmãos, mas voltando ao Big Bang, então houve a explosão. A explosão e cada vez mais está distanciando. O Sol hoje já percebe que está havendo como estrela um resfriamento. A Terra constantemente, e eu não tenho esses dados aqui, parece-me que de 30 em 30 metros que você for, ou de 30 em 30 metros, diminui quase 1 grau Celsius. De 100 em 100 anos, diminui também a sua caloria. Vai chegar a um ponto tal que será tudo gelo. E a vida como nós a concebemos não mais existirá. Longe de 21 de 12 de 2012, longe de calendário maia, longe de tempos que culminará com a destruição total. Isso não existe. Não vai ter vida como a nossa, mas com certeza espíritos outros habilitados e tipificados para conviver nesse mundo, como no Sol naturalmente tem vida espiritual. Nada neste orbe, nada no universo, a divina providência, Deus criou para ficar no vazio. Meus irmãos, o que nós propusemos a falar relativamente a esses estudos da formação da Terra, nós o fizemos. Eu perguntaria se há alguma pessoa... Boa tarde, Rogério e Tânia e Luciano, sejam bem-vindos à Sala Luz. Se algum dos presentes teria alguma colocação a fazer, teria alguma sugestão, teria a acrescentar alguma informação sobre essa parte relativamente à Terra. Eu sinto o nosso amigo Simba não estar aqui, ele ia nos trazer muita informação, porque ele é físico, e o físico está relacionado a essa parte de formação, de planetas. Meus irmãos, meus amigos, tem alguém que gostaria de fazer algum complemento? Sid Shark? Sil? Muito bem, muito bem. Então, é um estudo assim, um estudo mais na área de ciência. Uma pena que essa pessoa que vos fala não é tão dotado de conhecimentos científicos. Muito bem, Ossaide, eu vou passar para você. Muita luz, muita paz e um abração. Eu simplesmente volto para chamar a pessoa a fazer a nossa prece final. A respeito do Sócrates, que todo mundo sabe que foi quem primeiro começou a falar do espírito, né? Não admitindo que o homem fosse somente aquilo
e ao morrer acabava-se tudo. Agora, Décio, com relação a esses estudos da formação da Terra, a gente observa, companheiro, que a doutrina dos espíritos, ela corrobora praticamente o que é dito pelos antigos. Você observa que no livro dos espíritos, quando é perguntado de onde foi retirado os elementos formadores, e eles dizem do espaço. Hoje nós estamos sabendo, através da física moderna, que realmente existe uma poeira espacial, uma poeira nesse universo, e com certeza essa poeira foi o elemento utilizado pelos espíritos, fazendo-a passar pelos elementos dos antigos, a terra, o fogo, né? Sim, realmente, né, Wagner? Mas, mesmo assim, é interessante a gente observar como as coisas vêm acontecendo diante dos nossos olhos e nós não percebemos. Essa chamada transição. As coisas acontecem sutilmente e pouco entendemos ou não queremos ver, né? Porque sabe-se que existem essas duas forças, a centrípeta e a centrífuga, que absorve esses elementos. Ela passa por uma fusão, pode-se dizer, nuclear, e depois jogada para fora já começa a ser moldada. Essa formação, ela se deu, como você mesmo falou, há bilhões de anos, tá? E o homem ainda diz que a Terra tem só 6.000, 7.000 anos, né? Então, como é que a gente vai entender isso? A gente vai ter que observar o que foi dito pelos antigos, o que foi dito pelos espíritos a Kardec, e começar a entender o que é que a física moderna está querendo dizer. A pergunta 27 que eu sempre comento, Décio, do livro dos Espíritos, ela é praticamente a responsável por esse entendimento. Porque, na verdade, só existem esses dois elementos no universo, e é o elemento espiritual, que é o ser inteligente, que vem moldar o material, modificando para que ele possa servir de matéria-prima para as suas construções. Logicamente, quando fala-se a respeito do tempo para poder aparecer a vida na Terra, era preciso, porque após ter passado por uma fusão de ninguém sabe quantos graus centígrados de calor, ela tinha que resfriar, não é? E os espíritos construtores ali estavam trabalhando o tempo todo, fazendo experiências para ver se já podia encontrar sistema de vida ali. E eu acho que você foi muito feliz, a sala está de parabéns e estou descendo. É com você. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, meu irmão. Muito obrigado pelas suas colocações, pelos seus elogios e, sobretudo, né, por achar que nós estamos no caminho, de uma certa forma, correto, uma vez que é um tema assim, que não é de total ou de amplo agrado, ou pelo menos não da maioria. Assim sendo, passaremos agora à prece final, e nós solicitamos que as pessoas que quiserem colocar um copo de água, vamos chamar o nosso Pedrinho Dragô para fazer a prece final. Solicitamos também a gente vibrar a tia da Sil, que é a mãe da Olga. A Olga é prima da Sil. A
a tia da Sil está com CA, está assim passando mal, ela está assim sofrendo dores físicas atrozes. Isso já tem alguma coisa superior a 90 dias, a Ruth Trapa, né? Canavese, ou Canavese. Então, rogamos a divina providência que conduza, e a espiritualidade, sobretudo os que aqui estão, que conduzam e vá ao quarto, ao local onde a mesma está e faça as coisas da forma mais racionais, da forma mais mais pura, mais de amor, mais de condolência, mais do que deve ser possível. E assim, Pedrinho, na sua prece, peça também para essa harmonização. Peça às forças espirituais para que converjam, né? Os seus fluidos revivificadores à nossa irmã Ruth Trapa Canavese. É com você, meu irmão. Olá, meus amigos. Ok? Boa tarde, obrigado. Então, nesse instante de oração, rogamos a Deus, ao nosso mestre, querido governador planetário, Jesus, querido mestre, olha por todos nós. Obrigado, Senhor, por mais estudo, por mais esta sala que temos aprendido muitas coisas. E queremos te agradecer, Senhor, por tudo. Queremos pedir, rogar a Ti, que olhe para a nossa irmã Ruth, olha por ela, envia teus mensageiros até lá, Senhor, os mensageiros do bem, médicos espirituais, que aliviem o seu sofrimento, coloque na água que está ao lado dela, um remédio, um medicativo, para ela ao tomar, sentir-se um pouco pior, e que tudo tome conta dela, Senhor. Só Tu és o médico dos médicos, só Tu és o amparo, grande amparo, solicitamos e rogamos. Que o Teu amor a envolva nesse instante, levando até ela fluidos curadores, fluidos de exaltação. E também, Senhor, olha para o nosso filho, também que está ligando a sua tia, dá-lhe forças e dá-lhe entendimento e amparo. Olha por todos nós que estamos nessa sala, os que vieram e já se foram, e os que ainda permanecem. Que todos nós possamos ter também o amparo necessário nas lutas de cada dia, que possamos cada dia mais aprender os Teus ensinamentos que nos destes na doutrina dos Espíritos. Olha por todos nós, Senhor, que possamos entender, estudar e entender. E pedimos, Senhor, que nos despeça em Tua paz, em Teu amor, que nunca entremos em estado de cólera ou em estado de desentendimento com os nossos familiares, também do nosso lar. Que possamos cada vez mais ajudá-los, nunca criticá-los, nunca darmos palavras de má conduta, e sim palavras boas. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, rogando que Teu amor e Teu amparo esteja sempre conosco. Obrigado, Senhor, por mais que assim seja, graças a Deus. Obrigado.
estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim pra sempre. Não importa o tempo aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor, sentir o seu calor pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos